Quem já participou aqui de um evento Mesa Redonda? Não na SPB, Em outros lugares? Muito bem. Então aqui, na FTB, a questão de final do ano passado, mais ou menos, eu comecei a estudar como desenvolver o Conselho de Administração da FTB. E um Conselho de Administração, ele prevê um espaço onde nós possamos ouvir todas as partes interessadas na organização, que são os chamados stakeholders, né? As partes interessadas. E dentro da FTB isso é muito amplo. É muito amplo porque a organização atende a população de uma forma muito ampla, ela atrai o interesse de empresários, atrai o interesse de políticos, atrai o interesse de pessoas que estudam a aplicação de determinadas técnicas que são utilizadas dentro da FTB. E quando nós começamos a definir o que seriam as partes interessadas da organização, surgiu inclusive representantes da sociedade civil não associados, pessoas que poderiam ter interesse em acompanhar e observar a organização e aprender com a organização para aplicar técnicas que são desenvolvidas aqui em outros movimentos sociais, para futuramente poder vir a participar da organização, enfim, para saber o que está acontecendo em termos de movimentação, em termos de acesso a direitos constitucionais. Então, partes interessadas na FTB é muito amplo. Ao mesmo tempo, o modelo convencional de um conselho de administração, ele prevê que algumas pessoas que foram escolhidas, essas se reúnem para discutir sobre a organização e para discutir principalmente que o interesse de cada uma daquelas partes interessadas na organização seja ouvido quando a organização toma decisões. E isso dentro da FTB, mais uma vez, é muito amplo. Nós não poderíamos ter um grupo fechado de pessoas. E então foi desenhado esse modelo, mesa redonda, onde as cadeiras não são fixas. As pessoas representando os seus grupos vêm e apresentam as suas expectativas, os seus interesses, as suas dúvidas, as suas intenções para com a organização. Quando eu digo dúvidas, isso aqui não é um espaço para discutir os projetos da FTB, para tirar dúvidas sobre como deve ser uma ou outra coisa, mas de uma forma muito mais ampla, avaliar o caminho da organização, sugerir e participar para que aquela sua colaboração feita nesse evento seja considerada na tomada de decisões da organização. E mesa redonda vem também do conceito onde uma mesa que não tem cabeceira e, portanto, não existe hierarquia. Todos aqui têm a mesma condição de expor as suas ideias, de colocar as suas expectativas, de colocar a sua visão com relação à organização de uma forma totalmente igualitária. Ok? Então, eu gostaria da colaboração de vocês, além das observações assim, sobre a organização como um todo, mas eu gostaria de ouvir um pouquinho sobre qual o entendimento de vocês sobre como a organização deve se posicionar nessa adesão que hoje é obrigatória para o SAC. Todos vocês sabem que nós fizemos uma adequação dentro do SAC, alguns pedidos de associados e algumas exigências legais, e dentro disso existe uma exigência de formalização, de a participação no SAC ser assinada por cada associado. E como um movimento social, isso sempre nós precisamos pensar na unidade do grupo. Quando fazemos algum movimento, nós temos que pensar
acima dos interesses pessoais e individuais, temos que pensar no interesse do grupo, na melhor forma do grupo se manter forte e atingir os objetivos comuns. E aí entra em choque justamente essa questão, alguns interesses pessoais que dizem, não, mas isso aqui, nesse caso, para mim, não vai ficar melhor. E, portanto, não me interessa assinar, não me interessa aderir. Isso acontece principalmente dentro da FPB, nos valores pretendidos de créditos mais altos. Porque nós utilizamos aquele coeficiente social, incrementamos um pouco o coeficiente social, que faz com que o coeficiente social faz com que as cartas de crédito no SAC com valores mais baixos sejam mais fáceis de serem alcançadas do que as com valores mais altos. Ou seja, quem busca um benefício maior tem que trabalhar mais, né? Tem uma caminhada maior, tem que contribuir mais com o grupo para também ter um benefício maior. Então esse ajuste ele é feito pelo coeficiente social. E é o ponto onde está havendo um pouco assim de discussão, de crítica com relação a essa mudança do SAC, porque nós aumentamos um pouco esse coeficiente social. Demos uma nota um pouquinho mais alta do que vinha sendo tratado até agora. Então, dentro da colaboração de vocês, isso é uma decisão que vai ser tomada nos próximos meses, como que nós devemos tratar um grupo menor, que nós estamos estimando aí mais ou menos em 5% dos associados, que não vão querer aderir formalmente ao SAC. E isso hoje é uma exigência legal. E como tratar, pensando sempre na unidade, pensando que o grupo tem que ser único, que o grupo tem que se manter coeso para que seja forte, né? Então isso para mim é um questionamento e vocês podem me auxiliar na tomada dessa decisão. Eu ouvindo a opinião de vocês a respeito disso, isso vai me dar mais embasamento para que eu decida nesses próximos meses como tratar, como lidar com essa situação extremamente nova dentro da FPB. Ok? Bom, nós temos aqui o segundo microfone e esse microfone ele circula. Ok? Ele circula na mesa, vamos utilizar aqui o movimento horário. E quem estiver com o microfone em mãos tem o poder da palavra. Tá? Não existe limitação em termos de tempo. A gente só pede respeito para todos os que estão presentes, né? Cada um que tenha respeito também aos outros, né? Porque se cada um utilizar a palavra aqui por 1 hora, a gente vai sair muito tarde, não é mesmo? Então tem esse equilíbrio e ninguém é obrigado a se manifestar. Quem não quiser se manifestar, simplesmente passa o microfone à frente e assim por diante. Nós podemos dar 2, 3 voltas com o microfone. E então vocês vão ter 2 ou 3 oportunidades para se manifestar, se assim o quiser. Ok? Alguém quer perguntar alguma coisa sobre o evento, sobre talvez algum ponto que eu não tenha deixado claro? Presidente, só uma questão Deixa eu dar uma sugestão para vocês. Só para a discussão ficar mais organizada. Era bom ter uma pessoa que anotasse pelo menos a ordem das pessoas que fossem pedir para falar. Eu uso um princípio de total liberdade para quem se expressa, né? E nós fazemos o registro em vídeo das manifestações, tá? E onde nós fazemos também, revisamos depois todas as sugestões colocadas, tá? E isso tudo é utilizado para a gestão da organização. Mas não é para registrar, mas se fala da sua ordem das pessoas que querem falar. O microfone vai passando. É assim, quando ele microfone... chegar na sua mão, ele chegar na sua mão, você quiser falar, exatamente. O pessoal vai marcar a Sim. ordem aqui visualmente. Ele vai circulando, mais horário, e quando receber o microfone pode falar. Se quiser, fala, se não... Entendi. Bom, presidente. Na gravação, a voz dele vai sair muito mastigada. Mas se falar longe aqui, você não escuta. Esse Tá assim? Tem uma distância. 12,5. Certo. Então, presidente, eu gostaria só de
No caso, como nós estamos aqui no auditório da 31ª Subseccional da OAB do Estado do Rio de Janeiro, a OAB Bangu, e em nome do nosso presidente, ele teve um compromisso agora à noite, ele não pôde estar, mas me incumbiu de representá-lo como conselheiro dessa casa e, representando em nome dele, gostaria de dar boas-vindas a todos os associados e associadas e convidados e convidadas da FTB, que sintam-se à vontade, porque a casa aqui também é de vocês. O Dr. Ronaldo deixou um abraço fraterno ao nosso presidente, Carlos Jotermon, né, e que estejam todos bem à vontade. Boa noite a todos. Eu tenho uma dúvida, pode ser até uma dúvida meio básica. Eu gostaria de saber por que a FTB não dá a carta de crédito mensalmente. Como teve em novembro, tiveram diversas contemplações, acho que umas 60 contemplações. Por que isso não ocorre em janeiro, fevereiro, gradativamente? Bom, como eu falei antes, o objetivo desse trabalho não é tirar dúvidas sobre a FTB, mas eu vou quebrar o protocolo, até porque eu acho que é uma dúvida comum de todos. Então, historicamente, a FTB nos meses de dezembro, janeiro e fevereiro, às vezes só janeiro e fevereiro, ela faz fechamento de balanço, faz a sua programação anual, ela trabalha no planejamento interno. Então, se nós analisarmos 2007, 2008, 2009, 2010, isso sempre vem ocorrendo. A tendência, com o fortalecimento do grupo interno, com o número de profissionais que trabalham dentro da organização, e inclusive com a conclusão de alguns processos de gestão que ainda estão sendo automatizados, isso cada vez ocupar menos tempo da organização. Mas é um processo que historicamente vem sendo utilizado assim, e com certeza no futuro nós vamos evoluir e vamos passar a ter contemplações bem mais frequentes e não em grupos ou em lotes. Né? Ok? Oi, boa noite. Bom, meu nome é Mary, eu moro em Realengo, conheço o Portela, vim para a FTB através do Portela, nos conhecemos há 18 anos, acho, né? Ele tinha um pouco de cabelo, mas ele sempre foi bonito assim, por isso que eu na escola do Brasil com ele, né? Inteligente, né? Só para a gente descontrair um pouquinho. Eu queria dar os parabéns a todos que estão presentes e agradecer a vinda do Carlos, da Lucimara aqui, né? Dizer que essa intenção da mesa redonda é uma coisa muito boa, porque eu acho que é um termômetro que vocês vão ter naquele estado, naquela região onde existam pessoas, né, onde existam associados. Nós sabemos que, por mais que a FTB seja maravilhosa, seja boa, tenha boa intenção, ela nunca vai conseguir agradar todo mundo, porque nem Jesus conseguiu. Então, parabenizar por essa iniciativa. Eu acho que isso tem que continuar, precisa continuar. Eu acho que isso vai fortalecer a instituição. E aí vem uma pergunta que sobre essa questão da gente ter que fazer o termo de adesão, né? Esse termo de adesão, ele está ligado, essa mudança que teve estrutural, de ter que colocar, eu não sei se teve que colocar a questão do sorteio ou não, se isso foi bom para a instituição, qual foi o porquê, o motivo do sorteio. Eu acho que isso era bom ficar mais claro para as pessoas, eu não sei se é interesse também. Porque isso dá mais base para a FTB, sem que fiquem perturbando a gente, perturbando legalmente. Existe isso, essa questão? Ou foi só uma questão administrativamente melhor para a FTB e também para nós? Eu vou pedir para a senhora segurar o microfone, então, para eu poder responder em partes. Né? Primeiro,
No site da FTB, nós tínhamos toda uma comunicação a respeito dos programas, a respeito do SAC, que apresentava os programas, mas não fazia vínculo, não fazia comparação a outros programas, até porque o SAC por si só ele é um programa diferente, ok? E nós tomávamos o cuidado de não fazer nenhum comparativo com o consórcio. E esse cuidado, ele vinha do cuidado de não gerar uma identidade jurídica com o consórcio. Basicamente, o fato de que pessoas contribuam com o fundo e esse fundo gera contemplações, isso é o conceito do consórcio. Mas, no consórcio, além de ser uma empresa privada, ter tributação, que no caso da UCIP não tem, o consórcio não tem a possibilidade de receber recursos de empresas e de governo, tornando esse movimento muito mais dinâmico, muito mais atrativo, muito melhor do que uma operação de consórcio. E isso só é possível dentro do modelo da OCIP. O que acontecia? As pessoas que tinham primeiro contato com a FTB analisavam aquele modelo do SAC proposto pelo SAC e não conseguiam encaixar aquele modelo em algo que existia. Oh, isso é uma cooperativa? Não é. Isso é um consórcio? Não é. Isso é o quê? É um financiamento bancário? Não é. E eles acabavam encaixando numa caixinha que é a pirâmide financeira. Muitos faziam isso, porque colocavam, eles analisavam a mobilização gerada pela FTB e colocavam porque nós deixávamos solto. Também não é. Então, conversando com especialistas da área de comunicação que nos apontaram esse fato, então nós dissemos, olha, nós tomamos o cuidado de evitar a comparação com o consórcio. E esse especialista ele nos disse, não, vocês têm que começar por algo que as pessoas conhecem e depois mostrar as diferenças. Então, vamos corrigir isso para evitar que as pessoas se deixem solto e acabem se chegando aleatoriamente a qualquer conclusão, inclusive a conclusões erradas, né? Como, por exemplo, é bom demais para ser verdade. Esse foi sempre o campeão, né, das observações de quando as pessoas viam o modelo do SAC. Então, nós começamos a vincular algumas matérias dizendo, olha, o consórcio é assim, a FTB é assim. Existem 3 modelos de consórcio. Existe um modelo do consórcio empresarial, por exemplo, onde grandes empreiteiras se reúnem para assumir uma obra. Existe um modelo de consórcio financeiro, onde pessoas se reúnem para ter o recurso financeiro para adquirir um determinado bem. E existe o consórcio social, que é o modelo do SAC, que é a união da sociedade civil, de empresas e governo, em com um único objetivo, e esse objetivo sempre ligado a acesso a direitos constitucionais. Dentro desse raciocínio, e ainda utilizando uma sugestão frequente dos associados que queriam sorteio, dizer, olha, pelo menos um sorteio mensal para que todos os associados tenham sempre a chance de ter a sua contemplação, né? E esse é um componente psicológico também muito forte, né? Então, nós já tínhamos há muitos anos essa sugestão de sorteio e unindo ainda com essa questão da comunicação, partindo de um modelo conhecido, que é o modelo de consórcio. Então, nós aprovamos apenas uma contemplação por sorteio mensal. Então, ela vem exatamente dessa linha que resulta hoje nesse modelo, né, onde a primeira contemplação do mês ela é por sorteio. Atendi a sua dúvida? Sim, eu fiz de propósito porque é importante que a gente que está na rua, em contato com as pessoas que nós queremos falar da ideia, que a gente tenha argumentação, a base, para falar da mudança, né? Dessa nova estruturação. Então, é importante que a gente saiba disso. Quem é associado e quem duplica, né, essa associação lá fora, ter essa argumentação. Porque senão as pessoas perguntam para a gente fala assim, tem que ver lá no site o que é. Então, para a gente fixar essas coisas,
né? Por isso que era bom todas as pessoas estarem anotando, fazendo a sua anotação, para que isso fique, né, bem estruturado dentro da nossa cabeça. A gente tem argumentação para fazer isso. Mas, obrigada, é isso mesmo. Deixa eu complementar a informação que hoje alguns associados dizem assim, mas agora a FTB está se tornando um consórcio. Não é nada disso, né? Aí surge outra visão contrária. Vamos tomar um pouquinho de cuidado. A única diferença que nós temos aí, que nós colocamos, é justamente que a primeira contemplação do mês ela é por sorteio. A nossa previsão para esse ano, e estamos trabalhando para isso, é que sejam 1.150 contemplações durante o ano. Então essas 12 contemplações ou 10 contemplações que serão por sorteio é quase que simbólico dentro do total. E isso não caracteriza a operação da FTB como uma operação de consórcio financeiro. Então ainda tem muito para se trabalhar na comunicação, exatamente desenvolvendo esse conceito do que é um consórcio social. E um consórcio não como uma administradora de consórcios, como o consórcio financeiro, mas o consórcio no sentido da união de forças para atingir um objetivo comum. Ok? Obrigada, tá? Boa noite, prazer. Meu nome é Marcos Trindade. Alguns aqui podem me conhecer, outros não, muitos aqui me conhecem. Hoje, para mim, está sendo uma data muito especial, porque há um ano atrás, esse exato dia, fui contemplado e hoje, mais do que nunca, devo estar aqui para representar as pessoas que vieram através de mim, né? E publicar essa ideia acerca das novas mudanças que o nosso presidente deu a partida na mesa redonda aí. Eu repliquei essas informações, recebi muitos feedbacks positivos acerca das mudanças e com relação ao sorteio, assim, foi bacana, porque cai por terra toda aquela máxima de tem o marketing multinível que só ganha quem chega primeiro, e o sorteio derrubou isso. Quem está chegando hoje pode ser sorteado, vai ter suas regras para isso, tem toda uma sistemática para esse sorteio, e quem entrou primeiro ou quem está já há muito tempo concorre da mesma forma e coloca todo mundo no mesmo patamar. Eu anotei algumas coisas aqui, mas para falar é só isso mesmo, por enquanto. Boa noite. Meu nome é Murilo, me coloco hoje pela primeira vez aqui junto a essa mesa redonda, conversando aqui junto com o pessoal da UFM. A minha pergunta é uma só. No meio de todas essas mudanças que houve, em relação à faixa etária de quem pode vir a fazer a parte na associação, continua a mesma, a mínima e a máxima? Nós tínhamos um conceito de que o associado não haveria idade mínima para ser associado, mas para ser contemplado teria que ser maior ou emancipado. Recentemente, numa análise jurídica, e isso foi então recomendação do departamento jurídico de que para ser associado também tem que ser maior. Essa é a única retificação que houve, né? Então nós mantivemos os associados que já estavam inscritos, que não tinham ainda 18 anos ou 16 emancipados, né? Mas vai surgir aí uma restrição no cadastro para associados menores de idade. Isso é uma interpretação jurídica que nós temos que seguir. Idade máxima não existe limite, continua da mesma forma. Era 50 anos e continua. Nunca teve limite de idade máxima. Chegou essa informação para mim, por isso ela foi dúvida. Ok. Para vir a fazer parte da FTB, o opcionista só poderia ter a condição de se tivesse 50 anos, até 50 anos. Vai por antes não mais. Assim,
O trabalho da FTB é baseado em direito constitucional, ok? Como é que eu posso dizer que o cidadão que tem 51 anos deixa de ter o direito? Existe uma restrição imposta pelas companhias de seguro que elas não querem correr risco, tá certo? E aí elas dizem assim, olha, quem comprar imóvel com mais de 50 anos, nós não vamos assegurar. Mas a FTB já tem todo o mecanismo que ela utiliza justamente para preservar o direito desse cidadão. Então o cidadão pode indicar um herdeiro direto que continua, que vai receber o imóvel e vai dar continuidade no pagamento, ou então ele pode fazer a cessão de direitos para um herdeiro direto, e aí então o seguro aceita, porque esse herdeiro direto tem a idade é menor, não é menor do que 50 anos. Então existe uma restrição com relação a isso, com relação a imposições das companhias de seguro, mas não existe restrição por parte da FTB. A FTB aceita e busca a melhor solução para o cidadão. Okay? Boa noite, meu nome é Tânia. Até pegando o gancho que você colocou, né, como sendo o objetivo da mesa, eu gostaria de saber assim, esse 5% que equivale às pessoas, né, que compram, quer dizer, a carga que não é tem carga, mas que quer o crédito acima de 250 mil, esse 5%, o que eu acredito que seja, pelo menos quando eu vi a oportunidade, quando me foi mostrada a oportunidade da FTB, eu entendi o cunho, que era um cunho realmente social. E era realmente uma grande oportunidade, se você tirar até aqueles argumentos de que é muito bom para ser verdade, as pessoas acreditam e simplesmente com essa desculpa eles até nem entram, né? Mas o cunho sempre foi colocado como social. Então esse 5% tem que entender isso. O que eu acho que pode ser até pensado é que a rede de relacionamento de uma pessoa que tem um recurso maior tende a ser também nem tanto maior, mas melhor, de maior, né, melhor qualidade. Talvez possa ser pensado de uma forma de pontuação, eu não sei se entra nessa calculadora ou não, mas que propicie para ele para essas pessoas algumas condições diferenciadas, que eles não vão perder muito tempo, mas por outro lado podem ser contemplados, ou não bem contemplados, mas melhor diferenciados, não sei, isso tem que ser visto de uma forma. Agora, qual é a diferença desses 5%? Vamos dizer assim, quem tem cartas acima de 250 mil, como a calculadora ela tem uma alteração, você disse que chega a 2%, não é isso? De tempo? Nesse caso, 10%, seria 10%. pode isso, quanto mais alto o valor, maior. Sim. Maior esse desvio. A média nisso daria 10%. 10%. Na Porque questão não é de uma coisa indicador social. extremamente fora de proporção. Então talvez entre um argumento com relação a algum benefício que ele tenha de pontuação, que possa dar para ele algum outro tipo de destaque, eu não sei. Porque eu acho que o tempo, para quem tem dinheiro, não é tão válido, não tem um peso tão grande para quem não tem, e tem uma necessidade maior. Obrigada. Meu nome é Leonardo Perini, eu sou orientador, credenciado pela FTB aqui do Rio de Janeiro. Essa é a minha segunda mesa redonda. Falando do termo de adesão, muitas regras foram mudadas, provavelmente com relação para camuflar, né, mais ou menos o saque social, esse consórcio social, uma maneira de camuflar a parte processual, provavelmente, para que nós pudéssemos ter maior tranquilidade para trabalhar, para se passar isso para as pessoas, e geralmente quem tem acesso à internet, ao acessar a internet, dá de cara logo lá com o processo do Ministério, aí aparece o advogado falando a respeito. Né? Isso eu acho até que deveria ser colocado menos evidência. Segundo ponto, antes você tinha acesso a depósito em conta ou a doação, em função até da região serrana, e agora tem lá o TIC alimentação. E vem lá dizendo uma cláusula dentro de uma parte lá que eu li hoje, que eu até não estava nem esperando, mas eu li isso, que dizia o seguinte:
só poderão receber valores em conta corrente quem for prata. Isso eu li lá dentro. Aí eu fui lá no Selecione e realmente tiraram o depósito de conta. Por mais que eu possa ganhar só R$200, R$300, ajuda, de alguma forma ajuda. Aí bota aquela opção, só quem é prata que receberá em conta corrente. Por que não faz? Se não puder fazer isso, por que fizeram isso, bloquearam isso da gente? Né? É uma forma de nos obrigar a ter como tique alimentação. Usar como tique alimentação e não mais o depósito em conta corrente, como era antes. Se não pode, por que não criar um gatilho para quando chegar a soma de alguns meses, valor X, aí a pessoa possa ter essa opção do depósito em conta? Porque o que eu entendo como prata, se não me falha a memória, é R$3.500 ou R$3.000 de reais que poderiam ser depositados em conta. Eu não sou prata, eu acho que 99,99% não são pratas. Talvez o Daniel Melo e mais uns 2 ou 3 por aí. Aqui do Rio de Janeiro eu não conheço ninguém que é prata. E como é difícil chegar a prata, claro, todos nós queremos, mas vamos ter que galgar muito para chegar lá. E ainda tem esse problema da intervenção do processo, e isso está atravancando um pouquinho o nosso trabalho, que antes tinha muito mais velocidade do que agora. Isso não está me incomodando, mas para tentar passar isso para alguém que sabe da origem, porque como senhor eu também sou bastante transparente. Primeira coisa que eu falo, ó, existe um processo assim, assim, assado, por causa disso, disso, disso. Então eu falo porque quando o meu associado entra, ele já entra sabendo da situação. Porque não adianta nada você querer esconder isso do associado, mesmo que ele não tenha acesso à internet. De uma certa hora ou de uma outra, ele vai entrar lá e vai ver. E aí vai vir me cobrar. Poxa, você podia ter me falado que estava nessa situação. Então eu já adianto antes da pessoa entrar. E graças a isso a minha rede é pontual. Eu não tenho um atraso na minha rede. Mesmo ela sendo pequenininha. Mas eu tenho 40 pessoas lá, bonitinho, que pagam pontualmente. E isso para mim é importante. E fora isso, eu gostaria de saber se pode criar esse gatilho para quando chegar a X, se pode ser feito o depósito. Bom, um pouquinho ao microfone. Prata É R$1.000 mensais de bônus. Aí é prata, ok? Até esse patamar, nós utilizamos o Vale Alimentação. Ele é utilizado para compra de alimentos em qualquer supermercado. O grande diferencial de eu depositar o dinheiro na sua conta e você usar o dinheiro, entre outras coisas, para comprar alimentação, ou você já ter esse crédito no cartão, especificamente para isso, é que, sendo crédito no cartão alimentação, você tem a isenção de ICMS, de INSS e imposto de renda. Ok? esse aqui em escala. Então esse é o principal vantagem que esse sistema traz, porque o INSS é 11% do lado do associado, mais 20% do lado da associação, são 30%. É bastante significativo. Aí você pensa, só saiu 11% da minha conta, mas o PCR, que é 8% do total da arrecadação, é dos associados, e os outros 20% saem de lá. Ou seja, está limitando promoções, está limitando a possibilidade de se utilizar recursos em promoções, que são recursos que seriam acessados pela liderança, pelas pessoas que estão dentro do PCR. Então, o custo efetivo de vocês em tributação é bastante alto, porque tem esses 30% mais o imposto de renda vai para 40%, em alguns casos até 50%. É muito significativo. Isso foi tema de discussão com vários associados, sempre ouvindo também a opinião, e quase que unanimidade, os associados entendem que receber o crédito em alimentação, aquilo ali representa, o mesmo, tem o mesmo efeito, porque eles vão gastar aquele recurso pelo menos em alimentação. Então, se você tem 200 de bônus e você gasta 200 por mês desse mercado, você ainda ganhou a questão da tributação, que ficou mais baixa.
né? Eu sei que existem exceções, existem pessoas que vão dizer, olha, eu gasto menos em supermercado do que eu tinha de bônus, né? E aí ele vai ter que utilizar de alguma forma resgatar esse recurso, mas também não é difícil para ninguém, e mantém muito mais forte a questão do objetivo social do programa, da organização. Quando você chega a um patamar que efetivamente passa a representar um trabalho, passa a representar um recurso que você pode começar a ter aquilo como considerar como uma renda extra, né, que nós consideramos esse patamar prata, que é R$1.000, então você tem a opção de assinar um contrato com a FTB, e esse contrato ele dá exatamente esse posicionamento jurídico também necessário. Tá? Mais uma informação, o limite do ticket ele é 2.000. Então, mesmo sendo prata, no início, você pode continuar utilizando o ticket sem fazer o contrato. Querendo fazer o contrato, aí tem a tributação específica desse contrato e todo o estabelecimento das regras. Okay? Esse cartão do bônus de alimentação, ticket de alimentação, qual seria o cartão? Seria o cartão de associado? Não, ticket. Então todos receberão. Todos. Até aqueles que não têm acesso à internet receberão. Não, é pelo correio. Você recebe pelo correio. Sim. Os 850 associados que participam do PCR, os cartões já foram emitidos e já foram postados no correio. Então você vai receber nos próximos dias. Ah, tá bom. Só o microfone. Só vai para cima. Boa noite. Meu nome é Marta Regina, né? Olha só, o que eu queria acrescentar aqui é a satisfação de saber que nós temos essa notícia da nova, estou chamando de nova FTB. Não sei se todo mundo concorda aqui comigo, mas nós temos uma nova FTB, não? Então, assim, pelo que nós temos passado, ainda mais nós aqui no Rio de Janeiro, essa pressão, essa coisa toda, eu nunca perdi a minha esperança. Não sei se alguém perdeu, mas eu nunca perdi. Mas essa situação que o senhor está colocando para nós discutirmos sobre os valores acima de 250, as pessoas que estão preocupadas, assim, eu ouvi lá no sábado um associado falar, desculpa o termo, a palavra acadêmica, né, que estou ferrado, foi o que eu ouvi. Eu fiquei olhando para ele assim, foi mais como? Procura conversar direitinho, verifica o que está acontecendo, o que você pode fazer também, né? Porque além de ter que assinar ou não o termo, ele tem outras possibilidades de conseguir ser contemplado. Não é verdade? Ele pode duplicar, não é verdade? Ou isso tem algum diferencial? A minha dúvida é essa. Ele pode continuar duplicando e conseguir subir no ranking, independente de ter que aguardar esse percentual. Não? Tem que analisar o caso dele. Caso a caso, né? Qual é a situação? Quando eu falo em 5%, eu coloco assim uma estimativa de número de associados. O que eu tenho ouvido com relação a pessoas que não se manifestam dessa forma, são sempre com valores de crédito mais alto, e é justamente porque nós aumentamos um pouco o fator social. Os outros fatores nós mantivemos exatamente os mesmos que nós vínhamos utilizando. O fator tempo, o fator contribuição futura, tudo, aquela tabela, ela representava isso, ela tinha esses fatores embutidos numa tabela. Hoje nós temos embutido dentro de uma fórmula e mantivemos o mesmo peso para cada um. O único fator que teve incremento no peso foi esse fator social, e aí então surgem algumas questões. Às vezes surgem manifestações que são porque a pessoa ainda não olhou e ela tem um sentimento na hora, né, mas são exceções, são questões realmente, né? Eu ouvi uma reclamação, um comentário entre dois associados. Eles dizem assim: olha, agora eles, como se ele não fosse associado, né? Não entendo eles, né? Então é nós, né? Mas agora eles estão exigindo que nós assinemos um termo onde a gente reconheça que nós somos associados. Poxa, como assim? Alguém é associado ao FTB e acha que não é?
Então, existem algumas distorções, às vezes psicologicamente isso tem que ser alinhado. Nós somos um grupo muito grande e é hora de dar uma alinhada nisso, é uma hora de dar né? Pode ser que alguém esteja lá já visualizando uma futura vantagem dentro de um processo que vai se colocar dentro de uma posição como se o que ele estivesse fazendo dentro da FTB não fosse associado. E com esse termo nós eliminamos essa possibilidade. Então, efetivamente, os casos que ficarem fora, nós vamos analisar um por um, vamos conversar com um por um. E se alguém disser assim, não, aqui eu não assino, porque aqui está dizendo que eu sou associado, né? Efetivamente, nós temos que resolver o problema com ele e dizer, olha, me desculpa, você pegou o ônibus errado. Nós estamos indo no caminho, você quer ir no outro, calma aí, vamos resolver isso, vamos entender o que nós estamos fazendo. Então, momentos como esse trazem à tona algumas questões, assim, algumas distorções. São questões isoladas, eu estimo 5%, né? Acho que não vai chegar a isso, mas são questões isoladas, às vezes percepção pessoal, que até por um trauma passado, alguma coisa que aconteceu, a pessoa traz à tona e acha que está retomando algo que já aconteceu na sua vida. Pode ser. Tudo bem, obrigado. Vai chegar aí, rapidinho. Em primeiro lugar, dizer, é muito natural que quando a gente tem acesso a um processo novo, né? O novo sempre assusta. Mas se nós pegarmos tudo que foi colocado, as novidades do saque, ele, assim, na maioria, eu diria que 98%, ele vai ser vai beneficiar as pessoas de uma maneira geral. Nós temos casos aqui na sala que já estão sendo beneficiados pelo novo modelo do saque. Por exemplo, quando a pessoa, hoje uma pessoa que tem uma carta, de seja qual for o valor, ela tem mobilidade de mudar o valor e ser contemplada no mesmo mês. Ela tem mobilidade, o que não tinha. Ela era presa, ela era amarrada a determinados valores. Hoje ela pode simplesmente, de acordo com... Às vezes a pessoa tem uma carta de 200 mil, mas de repente ela acaba de encontrar um imóvel que 120 mil atenda à necessidade dela. E no passado era diferente. Além disso, aquelas pessoas que tinham algum atraso, né, por motivos, cada um com o seu, a pessoa atrasou e o tempo dela recomeçava. E hoje em dia não mais perde o que foi pago. Então, na verdade, só vem agregar valor esse novo processo para a maioria das pessoas. E para as pessoas que têm cartas maiores, ainda mais. Então, o sentido do termo de adesão, eu queria aqui fazer um comentário, é que o que existe na FTB, com raras exceções, elas surgiram de trabalho de todos nós que aqui estamos. E uma coisa que eu mesmo coloquei já para o presidente é que a maioria dos associados da FTB, eles não acessam a internet. É uma dificuldade muito grande. Eles não acessam a internet. Eles vão receber, isso é uma constatação, né? Eles vão receber as novidades do saque impressa, eles vão receber em sua casa o termo de adesão, vão receber uma carta e eu poderia apostar que a maioria não vai nem ler. O que eu quero dizer é que vai ser bom para ele que ele assine o termo de adesão. Então, o que eu acho que, na verdade, esse termo de adesão é fundamental, mas mais do que isso, o nosso trabalho vai ser fundamental com esse termo de adesão. Nós precisamos estar ligando para as pessoas, conversando, indo à casa, porque nós fomos um dia na casa dela para falar sobre a FTB. Enfim, em algum momento, raras são aquelas pessoas que hoje entraram pela internet, né? Tem casos, claro que sim, né? Mas eu acho que é a nossa função. Então, o termo de adesão é fundamental. Por que eu estou dizendo o termo de adesão? A gente tem vivido muito, eu sei que muitos de nós aqui tem vivido a FTB, e a gente sabe que nós precisamos mais do que nunca mostrar que nós estamos juntos. Né? E estar juntos quer dizer, estamos aderindo a esse novo processo, porque a gente sabe tudo que a gente passou nos últimos 12 meses, né? A gente sabe disso. E eu disse isso em São Paulo e eu queria repetir aqui. Quem aqui conhece, várias organizações, por muito menos que isso, já tinham fechado a porta e ido embora. Né? E a FTB está aqui
crescendo. E a gente não tem ideia de onde isso vai chegar. Eu acho até que o presidente tem, mas eu confesso que nem eu tenho. Onde isso vai chegar? Isso é muito grande. Então eu acho assim, que depende de nós. Então nós temos que trabalhar esse termo de adesão. Eu acho que a gente tem que trabalhar isso com a pessoa, sentar com a pessoa com paciência, com calma. Com todos aqueles que nós fomos responsáveis por tocar a vida deles, a gente tem que ir na casa deles, a gente tem que ligar para eles, porque eles não vão ver internet, eles não vão ler. É a minha opinião, pessoal, a gente tem que ir dizer para ele o que significa isso, né? O que isso está sendo bom para a vida dele. Porque, gente, numa boa, o déficit habitacional no Brasil, a gente aqui, acredito que todos nós moremos relativamente bem. Mas imagina quanta gente nesse país precisa da nossa ajuda, do nosso trabalho. De ir de casa em casa, de ir de porta em porta, sabe? De dizer isso pro teu amigo, para a pessoa da igreja, para a pessoa do teu trabalho. Então esse termo de adesão, eu acho que é o pontapé inicial para nós mostrarmos realmente a nossa força. As pessoas precisam estar juntas. E eu tenho certeza absoluta que nós não vamos chegar a 5% de pessoas que não vão aderir. Eu acho que a gente vai ficar aí com 1% se ficar, porque a gente pode ir levar isso, mostrar para as pessoas isso. Gente, vocês não têm ideia, vocês vão ter ideia já, essa semana, provavelmente, na verdade já tem ideia, já tá liberado. Entra na área, trabalha com a calculadora para você ver. Que coisa interessante, que coisa bem bolada, que coisa inteligente. Quem já trabalhou com a calculadora aqui? Tá, não tem acesso já. Você clica lá na tua calculadora, vai dizer... Aquela posição que a gente fez lá hoje, isso. População de 80 para 23 meses. Não é só porque eles não tem, não. Então, vamos lá, vou explicar então. Vou explicar. Desculpa. Na área aberta já tem? Então melhor ainda. Então, olha só, eu vi hoje, eu entrei na área restrita de um associado qualquer, entrei na área restrita dele, cliquei em calculadora, aí aparece dizendo que ele tem que aderir, e no entanto, ele diz, por enquanto você vai usar a nossa. Aí ele abre a calculadora e ele faz as simulações. É muito inteligente, muito interessante. Então, aqui, desculpe, presidente, mas é um apelo que eu faço, porque eu sei que todos nós aqui somos apaixonados pela FTB, né? E a gente está levando isso na casa das pessoas, está levando isso para as pessoas que nós colocamos, e não simplesmente dizer para ela que ela tem que assinar um termo de adesão, não simplesmente dizer para ela que a gente explicar isso, vamos entender. Enfim, eu, como hoje, né, um local físico onde eu posso estar representando a FTB, tenho certeza também absoluta, isso eu não estou falando da boca porque dezenas existirão, centenas existirão no Rio de Janeiro, mas hoje esse é o ponto de partida aqui. Eu me coloco ao inteiro dispor de quem ainda tiver alguma dificuldade, me procurar, né? Talvez eu não saiba dar 100%, mas eu estou próximo disso, porque eu tenho estudado bem isso, e a gente pode estar ajudando, tenho certeza também, todos nós vamos sair daqui sabendo isso, o Valtenir já sabe manusear bem também. Então, eu só queria fazer esse comentário que eu acho que é fundamental, que a FTB, nós precisamos da FTB, e a FTB precisa de nós. Nós somos uma família, nós somos um time. Entende? E a gente não vai querer que esses 5% fiquem fora do nosso time. Porque não é o cara que tem uma carta de 300, 400 mil, ele seja menos importante que nós que temos uma carta de 50, 60. Mas, socialmente falando, é esse o processo que tem que ser, e é justo. Tá? Mas vocês vão ver que essas pessoas, elas podem se mobilizar, é isso que a FTB precisa, de mobilização social, de levar esse projeto. Muita gente que pode, se não quiser aceitar, assinar o termo de adesão, vai continuar no processo antigo, dentro da carência, tudo direitinho. Na minha área, por acaso de dados, eu assinei o termo de adesão, já não aparece mais a posição de ranking, nada disso. Independente da adesão, como é que eu vou saber, se eu não for sorteado, como é que eu vou saber hoje, o meu prazo? É indo na calculadora e fazendo isso, colocando lá o valor e as quantidades passadas que eu já paguei, que vai dar a minha prestação, que vai me dar a posição dentro do ranking, através do IT, né? Você tem que ter o IT. É isso? Vamos dar a palavra. É certo, porque a voz é alta, não precisa nem... Vai chegar no seu discurso. Dentro do raciocínio. Pois bem, eu acho que a Marta Regina foi extremamente feliz quando se referiu a uma nova AFTB. Eu acho que essas mudanças, essas alterações, na verdade, não são mudanças e são alterações. Na verdade, ela vem trazer luz
né, sobre aquilo que é verdade, aquilo que é e sempre foi a FTB. Porque é inadmissível um associado não se sentir associado. Absurdo. Absurdo. Não tem como ele se definir juridicamente de outra forma, senão como um associado. Então é trazer luz a todo o processo, é ser transparente sim, é explicitar os processos em que ela está inserida, né, no contexto onde ela vive dentro da sociedade, e as alterações não, a luz que se joga em cima da FTB para mostrar aquilo que ela sempre foi, só vem a nos beneficiar e trazer a transparência também na hora de multiplicarmos. Porque se a pessoa que tem uma maior carta, ela quiser, já que ela pretende um maior benefício da associação, ela deve também contribuir mais. Hoje eu estava conversando com uma associada, questionando justamente essa questão. Agora não tem tempo, agora é ranking de tempo e contribuição. Eu virei para ela e falei assim: eu nunca foquei meu tempo, eu sempre foquei o mérito, eu nunca perguntei para a FTB aquilo que ela poderia fazer por mim, mas sim aquilo que eu poderia fazer pela FTB. Imagina se eu não compartilho isso com a minha irmã que está lá, que é associada, e daqui a pouco eu sou contemplado e ela está lá morando na casa dos meus pais, e eu lá no meu apartamento, na minha casa, pagando em 30 anos sem juros. Então é essa mola propulsora que faltava na FTB, da mobilização também, da multiplicação, e de conscientizar que associado só gera associado quem é associado. Então nesse caminho, é essa luz que tinha que vir sobre a FTB, e esse processo aqui de gestão participativa é extremamente salutar, né, que vai abrir também não só os nossos olhos, os nossos horizontes, mas também as pessoas que vão estar assistindo esse vídeo também. São essas as considerações que agora, como associado, eu gostaria de colocar. Boa noite a todos, meu nome é Mauro César, sou orientador e palestrante da FTB. Estamos num momento engessados, né? É temporário, muito é temporário nessa vida. Aproveitar aqui dentro desse raciocínio, completar o que o Bordella falou, e o Valteri também, numa palavra. Essa palavra é comprometimento, né? Então, se todos aqui estão de parabéns por estar aqui hoje, participando, tomando ciência das novidades. Antes disso, acho que todo mundo já deveria ter feito o dever de casa, né? Algumas pessoas já fizeram, já acessaram o site, já testaram a calculadora, e isso só acrescenta. E essa palavra comprometimento traz aquela postura da gente sair da zona de conforto e sair do centro do mundo também. Porque aqui nessa mesa redonda a gente está debatendo ideias, trazendo raciocínios, e é uma coisa que acontece, está acontecendo aqui, acontece também nas redes sociais. Eu me reservo o direito de participar apenas de uma rede social e numa comunidade apenas, que é a FTB, para defender quem vem fazer questionamentos, para ver quem sanar dúvidas. Mas dúvidas essas que nem se a pessoa se desse o trabalho de sair da zona de conforto dele, entrar no site, ler o que está de mais recente na página principal, assistir os vídeos que são postados, observar as mudanças, como o nosso colega observou as mudanças, né? O trabalho fica mais leve. Eu abro um parêntese também para a liderança. Isso é questão da liderança. Na minha pequena rede, modesta rede, de 37 pessoas, 2 são profissionais de outras empresas, né? E nós trazemos bastante, o restante todos são associados. Então cabe a nós, compete a nós,
fazer o dever de casa, né? Que estamos ativamente participando da FTB. Fazendo o dever de casa e levando para nossos associados, que são apenas associados, as novidades, os benefícios que estão chegando, né? Sem perder o raciocínio da área reservada, o colega, determinado dia, perguntou: poxa, agora eu não posso mais resgatar os meus boletos, porque retiraram da área, da área reservada a opção de eu resgatar os boletos, antecipar os boletos com os bônus que eu tenho. Peraí, fui lá ver. E realmente, numa determinada aba, aquilo saiu. Porém, na aba seguinte, estava lá de novo, o cara está com mais fartura de opções. Eu falei: não, conversa, peraí, olha direito. Vai lá que você vai ver lá, que você continua podendo resgatar seus boletos. É o tal detalhe, né? Lidar com pessoas é uma situação muito delicada, porque a sintonia é mais para o negativo. Se a pessoa começar a trabalhar mais para o positivo, a gente consegue mudar o foco. Então, muita gente pichou, apareceu um determinado tópico falando de 45 meses, que mudou de 30 para 45 meses. Não tinha isso em lugar nenhum do vídeo. Aquela 1h10 de palestra que aconteceu lá em São Paulo, não tinha em lugar nenhum isso lá. Aí nós desafiamos a quem se deu o trabalho de levantar essa lebre que mostrasse, né? Então acho que um comprometimento nesse momento é a questão primordial. Estar ativamente participando. Quem levantar alguma dúvida: você participou? Quem é a sua liderança? Quem está diariamente contigo? Quem está atuando com você? Ou você é apenas um associado e ouviu falar, como nós estamos expôs uma situação particular. Então mostrar a contraprova. Não, vamos verificar. Antes de você espalhar, colocar no ventilador, calma, vamos moderar, vamos investigar, vamos ler a letra miúda. Porque se a gente fizer uma meia-culpa, se a gente for num banco abrir uma caderneta, quem se dá o trabalho de ler aquelas 10 folhas de contrato com letra miúda? Vai assinar aquilo lá e vai pagar 12% de cheque especial, vai pagar 9% de cheque especial. Você está feliz. É isso aí por enquanto, presidente. A gente está junto nessa luta. Eu acho que vale a pena mudar a ideia. É bem-vinda a ideia da colega, não é FTB. Realmente, esses detalhes que foram implementados agora é apenas uma adequação de muitas que virão. Eu acho que nessa atual conjuntura, a FTB está de parabéns, a diretoria da FTB está de parabéns, fazer essas adequações necessárias que atendam essa desconfiança do nosso MP aqui no Rio e que eles fiquem satisfeitos, né? Se eles não ficarem satisfeitos, vamos adequar de novo até atender o que eles querem, né? E assim vai. Eles querem, a gente atende. E de uma forma ou de outra vai se beneficiar sempre o social. Nós vimos aqui muitas coisas, todo mundo teve uma experiência onde aparecia o jeitinho. Não, vamos tentar fazer isso. Não tenta. Não tenta. A fórmula é beneficiar a pessoa carente, a pessoa que não tem acesso ao crédito. Tudo que inviabilizar isso, que for de encontro a esse personagem, o associado carente, menos favorecido, que for de encontro a isso, não pode para ele, não pode para ninguém. Ok? Muito obrigado. Tem caso quando a gente cadastra as pessoas se quer. Pode pé. A gente perde no caso de. Pode ficar de pé, por favor. Fica em pé o pagamento, né? Por algum motivo, eu não sei. Aí eu queria saber assim, como faço, como faria, como poderia orientar essas pessoas para retornar, se tem como elas retornarem, como pagar novamente. Uma mensagem que eu recebi no e-mail que falou mais ou menos nesse sentido de 6 meses, uma coisa assim, mas eu não peguei esse direito. Aí eu queria uma informação melhor dessa forma de recuperar essas pessoas que a gente cadastrou e não se perdeu. Como poderia fazer? Então, hoje nós temos aí total flexibilidade dentro do SAT para fazer a alteração do valor do crédito requerido,
para determinar o valor da contribuição associativa, para fazer uma série de mudanças, tá? Inclusive dar toda a possibilidade para o associado parar a sua participação e retomar quando bem entender. Okay? Tanto no sentido daquele associado que já parou e quer retomar, como eventualmente algum associado que diz, olha, eu vou viajar, vou ficar um ano fora e quando eu voltar eu retomo. Se eu não quero esse compromisso durante esse período, não tem problema nenhum. Existe uma regra do SAC que diz que as últimas 6 parcelas têm que estar em dia para que o associado tenha condições de ser contemplado. Ok? Então, isso é um dos fundamentos da organização, então é importante que isso seja mantido. Então, quando o associado retoma, ele precisa completar 6 parcelas para que ele esteja em condições de ser contemplado. Independente de outras questões, ele precisa ter no mínimo 6. Mas ele retoma todo o histórico que ele tinha, o número de parcelas que tinha, valores contribuídos, tudo, ele retoma no momento que retorna para a organização. Ok? Vamos colocar um exemplo prático. O associado tem 12 meses de participação na FTB, parou, já fazem 12 meses que ele não participa, ok? E agora ele volta a participar. Então ele vai voltar na 13ª. E ele vai pagar 13, 14, 15, 16, 17, 18. Na 18ª ele já tem 6 meses, ele tem os últimos 6 pontuais. Ele vai estar com 18 parcelas pagas e ele vai já estar participando do SAC. Ele já vai ter esse pré-requisito, ele tem condições de ser contemplado. Aí depende da pontuação dele, de mérito, depende dos fatores, valor de carta, proporcionalidade da CA, enfim, todos os outros fatores. Ok? Ok. Eu ainda não li todas essas regras de mudanças, tive como, fiz cirurgia, enfim. É uma pergunta, eu tenho 3 filhas, as 3 têm carta, na casa somos 5 cartas. Né? Todas já são maiores, estão namorando, pretendem se casar. E ela pediu para eu perguntar isso, se ela for sorteada, por exemplo, inclusive o aniversário dela é dia 9 de março. Quiser sortear, vai ser um presente. Mas ela falou que ela não vai poder, se ela for contemplada, pagar já uma prestação. Então, quer dizer, ela pode prorrogar por quanto tempo ela não vai poder receber, mesmo que ela fosse sorteada. Né? Então, por quanto tempo ela pode prorrogar para comprar esse imóvel, esse terreno depois? Quanto tempo? Então, a carta de crédito tem validade de 180 dias, 6 meses. O associado pode pedir prorrogação do prazo justificando. Está vencendo 6 meses, aí diz, olha, eu não encontrei ainda o imóvel que eu quero, nenhum dos que eu encontrei não atender e pede a prorrogação do prazo. Pode fazer isso também. Não existe definição assim de quantas vezes. Pode prorrogar em cima da prorrogação, prorrogar de novo. Não existe regra para isso. A regra que existe é que o associado pode pedir a prorrogação do prazo. Agora, se pode indefinidamente ficar prorrogando, não tem nada estabelecido hoje. Até porque é uma questão atípica. Normalmente o associado ele quer já buscar o imóvel. Então, assim, se ela aderir a esse termo de aceitação agora provisória, o medo ela não pode pagar nem, ela vai pagar daqui a 2 anos, entendeu? Ela não pode agora, nem 6 meses, nem 1 ano, só em 2013. Essa é a minha dúvida. Bom, assim, o associado só começa a pagar pela amortização do imóvel 30 dias depois de feita a escritura. Tá? Então vamos dizer que ela vai levar 4 meses para achar o imóvel, faz a escritura, normalmente na escritura a pessoa recebe as chaves do imóvel, 30 dias depois que começa a pagar a amortização, essa parcela mais alta. Tá? Tem um outro detalhe, se ela for sorteada, ela não é obrigada a aceitar, ela pode dizer, eu não quero nesse momento. Aí vai passar para o segundo número, terceiro número e assim por diante. Tá? Mas ela fica com essa garantia de que ela... Não, aí ela pede o sorteio, é isso? Ela pode abrir pede o sorteio
Não dá para transferir sorteio, ela tem que abrir mão do sorteio. Ela ou recebe, se foi contemplada, ou abre mão, Só e aí no caso passa do para o outro, sorteio passa para o mesmo. segundo número. É isso, só no caso do sorteio. Então, porque a preocupação é, se ela assinar, ela vai participar do sorteio. E aí, se ela for contemplada, ela não vai poder aceitar. Exatamente. Deixa eu colocar só uma alternativa para que é uma situação também viável. Vamos dizer que ela quer casar daqui a 2 anos, tá? E ela pode comprar um imóvel e alugar um imóvel durante esse período. A alocação do imóvel, com certeza, ela rende o suficiente para pagar a amortização. Tá certo? Isso é uma sugestão, é viável, é uma forma que ela poderia utilizar. E ela já teria um imóvel escolhido, tá? Enfim, mas existem N situações aqui. Não, e ela vai gostar. Ela gosta desse Presidente. Só uma dúvida. Você está com atraso, você tem que ter 6 meses de pagamento consecutivo. E se for bronze, na explicação que você deu no sábado, a pessoa também teria direito a concorrer automaticamente ao sorteio, né, e ser contemplada. Vamos dizer que uma pessoa já é bronze e por algum motivo houve um atraso. Ela teria que esperar de novo 6 meses. É isso? Ou ela teria que fazer talvez um outro bronze ou uma outra situação? Quem já é bronze participa do sorteio, ok? Se não tem os últimos 6 pontuais, ela tem a contemplação e só pode usar a contemplação quando completar os 6. Ok. Ok? Então ela tem a contemplação, fica reservado, tem que completar os 6 para poder usar. Só pode participar da contemplação quem for bronze. São Paulo. Eu vou fazer uma pergunta para o meu amigo ali, que ele está com o Perô, está aqui o Sérgio Alexandre aqui na frente, de verde. Eu vou fazer a pergunta por ele. Ele quer aumentar a carta dele. Ele já está para ser contemplado daqui a um mês. A carta dele é pequena, porque assim como ele, muitos começaram não pensando na carta de crédito. Pensar em desenvolver o marketing multinível. Ele entrou com 40, já está para ser contemplado, mas ele não quer 40. Ele quer aumentar para 100. Tem 23 meses para ser contemplado agora. No caso, nesses casos, todos parecidos, como que vai processar isso? Gostaria de só falar isso para ele, para que ele possa levar a mensagem. E com relação ao que ele falou ali, falou da rede social, para você ver, eu sou indicado dele. E eu trabalho a rede dele para ele. Eu dou atenção para cima, não estou ganhando, mas estou dando atenção. E sou indicado de quem me indicou também. Então eu sou o terceiro digo, segundo digo de quem me indicou. Eu também dou assessoria para todas as pessoas da rede da pessoa. Porque não sabe mexer com a internet, não tem acesso à internet. E mesmo que se tivesse, ele mesmo já disse, eu tenho que fazer um curso para aprender a mexer com a internet. Eu falo o Sérgio Freitas, que tem 72 pessoas na rede dele. E eu estou dando toda a assessoria para ele. Isso é comprometimento. Apesar de não ganhar nada, mas estou ajudando o meu amigo. E assim eu passo com ele. E a pergunta é essa, presidente. Tirar a dúvida ali. Parece que a dúvida é de gente. Vou utilizar um exemplo. O associado tem 10 meses contribuindo com R$100. Ok? Eu tenho 23 com 40. 23 com 40. Ok. Então, se o senhor mudar de 40 para 80, seria o equivalente à metade do número de meses. Ok? Mas veja bem, não é exatamente isso, é um pouco mais. Por quê? A calculadora ela tem 4 fatores, ok? Um dos fatores é o valor total contribuído, outro por quanto tempo, outro é a contribuição futura e o outro é o fator social, tá certo?
O número de meses de contribuição vai continuar sendo 23. Então isso vai elevar um pouco além da metade. Tá? O que vai ficar na metade é justamente o valor da contribuição realizada. Com proporção ao crédito, seria a metade. Mas o número de meses é maior, então isso fica um pouquinho mais, não a metade, um pouco mais do que a metade, se dobrar o valor. Ok? Se passar para 100, vai ficar próximo à metade. Tá? Perfeito. Então me diga uma coisa, se eu encontrar uma casa de 80, eu pago 40, e o camarada disse assim, você me dá 40 que está pago, a FTB aceitaria isso? Ele está vendendo a casa por 40? Ele está vendendo por 80, está falando que é 80. 80 não tem 40. Bom, se você tem 40, faz assim, me dá os 40, está morto, então você paga o resto quando você quiser. É da família. Tem como a FTB ir lá dar os 40 para ele e quitar a casa para ele nos 40? Sim, o processo vai acontecer assim. A sua compra e venda vai estar no papel 40 mil. Certo. Tá certo? Ele está concordando com a gente. Nós vamos pedir um laudo de avaliação do imóvel. O laudo de avaliação vai dizer que o imóvel vale mais do que 40. Ou seja, o imóvel é suficiente para garantir a negociação de 40. Não há problema nenhum. Ótimo. Posso continuar com esse negócio de novo? O que passou por mim? Eu não consegui falar não, ele passou. Eu até prefiro falar sem esse negócio aqui que me atrapalha. Dá para ouvir bem aqui? Melhor usar. Presidente, eu tenho 23 meses nessa rede. Infelizmente, coincidentemente, no primeiro dos 23 meses, eu passei a ter uma série de problemas de ordem pessoal, inclusive catarata. O pessoal, a maioria conhece o nome do problema. E isso me fez ficar meio até deprimido, porque eu sou um homem de comunicação e eu não podia mais me comunicar, não posso escrever, não posso ir para a lousa, não posso palestrar, nada disso. E atrapalhava para botar as coisas impressas, expostas lá no show, aquela coisa. Parei de trabalhar, estou há 23 meses sem fazer nada. Quando eu vi esse negócio, e eu trabalho com eu trabalho com gente há 52 anos, eu falei assim, meu Deus, está aqui um negócio que eu vou morrer de ganhar dinheiro nesse negócio. Eu vi sobre o foco de ganhar dinheiro, entrei com 40 reais, falei, estou dentro, vamos começar. Naquela semana eu comecei a ter problemas seríssimos e praticamente não tenho discutido exame, um monte de coisas, mas isso não importa, eu vou tentar equacionar de outro jeito. Mas pela primeira vez nesses 23 anos, eu queria aproveitar aqui, para na sua presença, parabenizar dois colegas, expositores, que na realidade passaram a nos dar aqui o resumo da ópera. Este negócio, o Alexandre falou a respeito da impessoalidade e o Mauro César. Se não me engano, é Mauro César, que parece que é palestrante também, orienta os palestrantes e tudo mais, e eu acho muito interessante esse trabalho, porque na verdade nós estamos presos a um negócio chamado internet, que é muito bom, é uma evolução da humanidade fantástica, mas é como já disseram aqui, as pessoas não acessam. Acessam por um monte de coisas que eu nem vou comentar. Eu acho que os senhores sabem perfeitamente bem. O fundamental, não acessam. Quem é que aqui tem 30 pessoas ou 50 pessoas na rede? Talvez dois de nós. Meu Deus, eu estou há 23 meses com esse negócio. Isto aqui é bater morto esse negócio. Por que eu não tenho 40 pessoas na minha rede? Por que nós não temos 80, 90 pessoas na nossa rede? Porque nós estamos sendo induzidos, na verdade, ao erro. Nós temos que falar, senta o camarada e conversa com ele. Falam assim, olha, eu tenho só 4 pessoas possível no primeiro nível. E admitindo que cada uma dessas pessoas pudesse ter 3 ou 4 ou 5 também, a coisa vai agregando esses valores todos, que eu acho que a ideia da FTB, né, seria essa, vai desenvolver. Eu tenho 30 e poucos, 40, não sei quantas pessoas tenho na rede. Mas, vamos sair da impessoalidade, vamos ensinar os nossos associados, vamos orientá-los para saber como é que ele pode pegar, convidar alguém na fila do supermercado da carne. Dá para convidar um monte de gente.
as pessoas estão ali. A moça que atendeu e cobrou no caixa do supermercado, ela pode pagar R$50 por mês. E eu fiz a experiência 2 ou 3 vezes e funcionou maravilhosamente bem. São pessoas muito sequiosas de ter alguma coisa, de ter a sua casa e tudo mais. Às vezes moram com o pai, moram no mesmo quintal. Tem uma série de historinhas que não vale a pena comentar. E eu vi, tanto o Alexandre quanto o Paulo César, estão exatamente olhando para isso que eu acredito ser o fundamento do negócio. O nosso negócio não é a FTB. A FTB é a ideia que nós temos. O nosso negócio é gente, é falar com pessoas. Quanto mais pessoas nós falarmos, melhor. Mas não é pegar um panfleto e sair distribuindo, não. Falar, conversar, explicar, perder 2 minutinhos, um insightzinho de approach, e dali a partir daí, como é que é isso? Pô, isso funciona assim. Não é falar para ele, não, você vai ganhar R$5.000 por mês. Eu cheguei a assistir reuniões, não aqui na cidade, o cara ia ficar rico em 15, 20 dias, ele resolveu os problemas da humanidade toda. Não é por aí. As pessoas não entram num negócio desse para ganhar dinheiro. Elas até ganham, por consequência, mas elas entram para se agregarem a uma boa ideia. A inadimplência, por exemplo, eu não sei qual é, a inadimplência porque o cara entra e não paga. Por que ele entra e não paga? Já que a gente já foi ver, aqui no Rio tem até alguns motivos pelos quais isso já aconteceu. Mas por que a pessoa para no 3º mês, no 4º mês? Tem gente, na minha rede não tem, mas eu ouço pessoas dizendo, o cara parou de pagar. Como parou de pagar? Não vai ser idiota parar de pagar. Temos que mostrar, temos que ter técnicas, estratégias, temos que ter reuniões como essa, que nos mostrem, nos ensinem como eu devo fazer para convidar uma pessoa por semana. Gente, uma pessoa por semana dá 52 pessoas por ano. E arrebenta a boca do balão, e eu não tenho dúvida nenhuma disso. Agora, temos que focar a apresentação pessoal. Temos que focar no convite pessoal. Não é um amigo, vamos fazer amigos. Não é difícil. Eu tenho certeza que a coisa pode melhorar muito. O resto é resto, o resto vai acontecer. Se vai aderir, não vai aderir, se tem adesão, se vai ter, não sei. Eu acho que a coisa pode pegar por aí. Muito obrigado. Obrigado. Eu falo assim. Primeiro, boa noite. Meu nome é Maria Luísa. Tá? Eu estou aqui pela primeira vez. Tenho algumas dúvidas por dia. Eu tenho uma neta de 6 anos. Ela pode participar, eu posso colocar. Ela pode participar, eu posso colocar para ela? Não. Não. Muito bem. Segundo, vender um peixe é bom. Saber vender, ou saber vender. Como o senhor está falando aqui, ele, o senhor aí, o nosso frente, saber vender o peixe. Conquistando, sabendo conquistar você vai. Eu preciso entrar na rede de alguém, ou posso ser sócia e pagar taxa tal durante 2 anos e meio, eu adquirir a carta, ou não precisa. Eu sou obrigada a entrar assim, falando de alguém. Referenciado. Na FTB só entram associados indicados por outro associado. Alguém tem que lhe convidar para participar da FTB. É, isso. Eu vou ser associado com alguém indicando. Mas aí eu vou entrar. Eu preciso ter, colocar mais alguém que eu consiga. Não precisa. E os juros? Durante 2 anos e Bom, meio. aí eu vou indicar alguém depois para fazer o atendimento, porque são dúvidas precisam ser esclarecidas, mas são dúvidas bem específicas suas. São pequenas Então, dúvidas que eu tenho perfeito. e quero passar para alguém também que me pergunte. Posso me ajudar depois? Muito obrigada. Obrigada. Já vai ter um mestre, sabe tudo. Está na minha vida. Viu, o importante, a senhora tem alguém que Meu esposo. ok, que é associado. Isso, perfeitamente. Então, o seu convite parte do seu esposo, ok? Agora, as dúvidas podem ser esclarecidas com qualquer pessoa. É porque algumas dúvidas ele tem, eu falei que eu vou fazer Perfeito, perguntas para poder. Nessa sala, a senhora vai encontrar os maiores especialistas sobre a FTB para fazer a orientação. Bom, olha só, a gente precisa, me parece que a gente precisa encerrar, não é isso, doutor?
por causa do horário da OAB, o presidente vai fazer isso, mas eu queria deixar só uma sugestão, né, para o presidente, para a Lucimar, talvez para o Edmundo, porque qual é o objetivo de uma pessoa entrar, se qualificar bronze e participe imediatamente do sorteio? Esse objetivo é de mobilização, correto? A gente incentiva a mobilização. Eu queria só deixar uma sugestão, que os antigos, que por algum motivo estejam em atraso e não estejam com seus 6 meses completos, também possam. Se for bronze, não, mas ele é bronze, mas ele só vai pegar a carta dele depois de completar 6. Não, é só uma sugestão. É que se ele fizer um bronze de novo, mesmo que ele não tenha os 6 meses, ele participa imediatamente do sorteio. Não, e ganha também. Porque também o novo só vai ganhar depois dos 6 meses. Então, ok. Então, é retirada a sugestão. Então, ok. Perfeito. 6 meses é que é mal, você tem que mostrar que você é pontual e você vai pagar direitinho. Porque nós vamos oferecer um crédito isento de juros, sem exigência de comprovação de renda. Nós precisamos saber que a pessoa tem condições de fazer uma programação financeira, cumpri-la, né? Para que depois ele tenha esse mesmo comportamento com o crédito que foi recebido. Deixa eu pegar logo o microfone. Tá. Bom, esses eventos Mesa Redonda, eles são muito importantes porque vocês me auxiliam muito com relação às expectativas, à visão, o que vocês esperam da organização, e é isso que embasa as decisões que vão sendo tomadas no dia a dia. Então, esse evento, as opiniões que vocês apresentam aqui, elas para mim são muito importantes e auxiliam muito nesse direcionamento. Nós estamos fazendo agora um evento Mesa Redonda por mês fora de São Paulo. Em março será em Salvador. Em abril nós temos, talvez sejam 2, um em São Paulo e um em Santa Catarina. E assim por diante nós vamos abrindo então sempre um evento Mesa Redonda fora de São Paulo, para que nós estejamos próximos dos associados e possamos lá coletar essas informações, dando mais embasamento nas decisões da diretoria. Agradeço a participação de todos. Muito obrigado.